Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Eu sou o Pastor Ademir e você está em uma nova playlist do canal, a playlist Pregação Reformada. Por isso, se você não é inscrito ainda no canal, já aproveita e dá essa força, se inscreve, marcando o sininho das notificações, dando o seu joinha, porque ajuda bastante o canal, é claro, deixando seus comentários também. E é claro, se você gostar do conteúdo, recomenda para mais pessoas, tá certo? Compartilha com todo mundo que você conhece. Sem mais enrolação então, bora pra pregação, roda a vinheta. Vamos então ouvir a pregação do Evangelho. Eu queria já convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Deuteronômio. Faremos leitura de dois textos, no capítulo 6 primeiro, e o texto principal da pregação será no capítulo 7 de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6, do verso 1 ao 9. Ouçam com atenção a palavra de Deus. Esse é o texto onde Moisés começa a fazer explicações ao povo depois de repetir a lei. Nós demos os 10 mandamentos em Êxodo 20, e quando chega no capítulo 5 de Deuteronômio, Moisés repete a lei para uma nova geração, e aqui ele começa a fazer aplicações à verdade. Diz bem assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardar, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Agora o texto básico, o texto da pregação, já no capítulo 7. É só passar uma página, capítulo 7, e também vamos ler do 1 ao 9. Deuteronômio 7, do 1 ao 9. E diz assim: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, assim lhes farei: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, e cortareis os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, Ele é fiel, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam seus mandamentos. Até aqui, meus irmãos. Esse é o texto. Eu ainda vou ler 2 perguntas e respostas de nosso catecismo, Dia do Senhor 34. A pergunta 94 diz bem assim:
O que o Senhor exige no primeiro mandamento? Resposta: que por amor à minha salvação, devo evitar e fugir de toda idolatria, feitiçaria, superstição e invocação a santos ou outras criaturas. Devo corretamente conhecer o único e verdadeiro Deus, confiar somente nele, submeter-me a ele em toda humildade e paciência e esperar todo o bem somente dele. Também devo o amar, temer e honrar a Deus de todo o meu coração. Em resumo, é preferível repudiar todas as criaturas a fazer qualquer coisa, por menor que seja, contra a sua vontade. E a pergunta 95, o que é idolatria? Resposta: idolatria é ter ou inventar algo em que colocar nossa confiança em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, qual é o lugar de Deus em nossas vidas? Pergunto a cada um em particular qual é o lugar de Deus em sua vida. A pergunta pode até parecer simples. A questão é, será que é tão fácil de responder? É uma pergunta simples. Qual é o lugar de Deus em sua vida? Muitos poderiam dizer abertamente, ora, o lugar de Deus em minha vida é o primeiro lugar. Eu amo a Deus acima de tudo. E às vezes essa resposta pode revelar não piedade, não fé verdadeira, mas às vezes até ignorância religiosa. Porque na verdade, meus irmãos, em nossa cultura cristianizada, é muito comum as pessoas falarem que amam a Deus. A questão é, isso realmente é verdade? A maneira como nós vivemos revela isso. Porque uma coisa é eu dizer, falar é fácil. Eu posso dizer que amo a Deus. Assim como alguém inseguro e até falso diz que ama uma pessoa no dia do casamento, de repente. Não é? As pessoas dizem o tempo todo que se amam, mas elas se ferem, elas se traem. Será que isso é amor de verdade? Muitas vezes o nosso relacionamento que nós dizemos ter com Deus é exatamente igual. Nós dizemos que amamos a Deus, mas no fim estamos traindo ao Senhor constantemente. Por isso a pergunta ela é simples, mas ela é profunda. Então não trata-se apenas, meus irmãos, de uma mera formalidade ou de uma mera fala evangélica. Nós não podemos simplesmente nos sustentar. Somos evangélicos, não é? E isso ser o suficiente para ser uma prova de que nós amamos a Deus. Não. Não existe isso. Existe joio no meio do trigo. Ou seja, amar a Deus tem que ser a mais pura verdade em nosso coração. Nós realmente precisamos, então, refletir nessas verdades em nossa própria vida e precisamos ser honestos com o Senhor. Honestos com a nossa própria vida, precisamos realmente verificar se esse amor que nós dizemos, que nós confessamos, é a verdade de nossa vida. Isso deve ser uma reflexão séria na vida de cada cristão. E nós nunca podemos baixar a guarda, porque, na verdade, meus irmãos, nós somos pecadores. Nós somos falhos. Não há um ser humano que seja melhor do que o outro. Nenhum. Todos nós somos fracos, todos nós caímos, posições sociais, ou mesmo posições eclesiásticas. Estar, por exemplo, como pastor de uma comunidade, não me torna, ou torna qualquer outro pastor melhor, mais santo, mais próximo de Deus. Somos todos pecadores e dependemos de sua graça todos os dias. Por isso, vamos refletir naquilo que a palavra do Senhor nos diz, e hoje vamos justamente iniciar as pregações sobre os 10 mandamentos. Na semana passada eu preguei de maneira introdutória sobre a lei de Deus, no Salmo 19, como as pessoas têm dificuldade com os mandamentos, mas como o salmista dizia que a lei do Senhor é doce como mel. E temos que nos confrontar. Ora, se o salmista dizia isso, e hoje muitos dizem que estão no tempo da graça, por que ele tinha tanto prazer na lei de Deus e hoje as pessoas não têm? Ele via a lei do Senhor como sendo uma grande bênção em sua vida. E então hoje vamos começar justamente pelo primeiro mandamento. E qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. O sermão dessa manhã tem o seguinte tema: só o Senhor é Deus. Nós temos que realmente focar isso em nossas vidas. Foram longos anos, meus irmãos, de caminhada desde o dia em que o Senhor tirou o seu povo da terra do Egito. Durante 40 anos o Senhor o sustentou. Não faltou nada ao povo de Israel enquanto eles caminharam durante 40 anos no Egito. E ali Deus nos ensinou, na prática da vida, que a esperança deles deveria estar somente no Senhor. Isso é simples de entender porque eles não comeram porque plantaram. Eles não se estabeleceram como uma nação no deserto. Eram peregrinos ali. Eles caminhavam. E todos os dias a misericórdia do Senhor os acompanhava. Não faltava o que beber, não faltava o que comer. Havia todo um cuidado de Deus
o Senhor espantava as feras, o Senhor dava vitória ao povo, ou seja, eles foram cuidados de maneira maravilhosa durante 40 anos. A saída do Egito, então, ela não apenas representou uma libertação social do povo. Eles eram escravos. E como escravos, não tinham identidade própria. Eles viviam a serviço de Faraó. Eram humilhados ali. Mas a libertação que Deus trouxe ao povo não era uma mera libertação social. Agora somos uma nação. Esse não era o foco principal. A libertação dada por Deus ao seu povo, não é? Quando o Senhor arrancou eles do Egito, foi uma libertação espiritual. Então não foi apenas uma saída nesse sentido para ter uma identidade como nação, mas Deus os libertou da idolatria. Eles passaram durante 400 anos aprendendo, vendo a idolatria. Até o ponto de que, naquele momento, o povo já tinha praticamente se esquecido do Deus de seus pais. Basicamente, lembrar do Deus de Abraão, Isaac e Jacó era uma lembrança vaga na mente deles. Quando o Senhor providenciou sofrimento para o povo, eles lembraram então de que havia um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que era o Deus de seus pais. Porém, meus irmãos, essa libertação dada ao povo visava justamente purificar, separar o povo de Deus de todo o mal aprendido no Egito. Ensiná-los pela prática da vida e pelo cuidado do Senhor, que eles não deveriam mais se submeter à mentira que é a idolatria. E a prova disso, a manifestação clara disso, é justamente o fato de que Deus os libertou e em seguida lhes deu a lei. O Senhor libertou o povo e então, lá no Monte Sinai, por meio de Moisés, o Senhor entregou as tábuas da lei. Ou seja, eu estou libertando vocês não para uma anarquia, não é para que vocês vivam agora sem leis, sem regras, sem princípios. Não, eu estou libertando vocês para que vocês agora vivam de acordo com a vontade do Senhor, o Deus verdadeiro. Ou seja, Deus deu leis ao seu povo. E isso significaria, de fato, a libertação. Toda liberdade que se prega nos dias de hoje, por exemplo, é uma mentira. Aquele que diz bem assim, eu sou livre, não me submeto à igreja, não me submeto à Bíblia, a princípios. Eu não quero saber dessas regrinhas. As pessoas que se dizem livres, na verdade, são escravas. Elas estão sendo escravizadas nas suas próprias vontades. Analise bem, meus irmãos. Quem vive baseado em instinto? É o homem ou é o animal? É o ser humano ou o animal? É o animal. O animal é que vive sem raciocinar, sem pensar. O animal não tem um conceito de moral, ele não sabe o que é certo e o que é errado, ele não planeja, ele não tem sonhos, ele não pode julgar o que é certo e o que é errado. As pessoas, elas acham que viver assim, feito animais, é liberdade. Tenho vontade, eu faço. Eu não me pergunto se é verdadeiro, eu não me pergunto se é bom, se é correto, eu simplesmente faço. Então assim as pessoas querem viver. Deus não libertou o seu povo para esse tipo de vida. Deus libertou o seu povo para uma vida espiritual com Ele. Uma vida de obediência ao Senhor, uma vida baseada na verdade. E o que podemos então testemunhar nos 40 anos de deserto é que o povo que provou essa libertação, que recebeu leis, e não somente recebeu leis, antes Deus mostrou o seu poder ao povo. Não era uma questão somente do Senhor falar bem assim, olha, eu vou libertar vocês. Não, o Senhor mostrou o poder dele, ele se revelou como o único Deus verdadeiro do seu povo. O Senhor humilhou a falsa religião egípcia diante do seu povo. Ora, cada uma das 10 pragas que foram derramadas pelo Senhor no Egito visava exatamente desfazer a mentira da religião egípcia. Cada praga atingia uma divindade egípcia. E o povo viu isso. Eles puderam testemunhar com seus olhos de que, na verdade, todos os elementos da natureza e tudo mais no mundo é controlado por um único e soberano Deus, e não por vários deuses. Isso não existe. E o Senhor provou isso ao seu povo. Não somente isso, mas o Senhor também abriu o mar para o seu povo atravessar a pés enxutos, enquanto os egípcios, contra o povo de Deus, morreram ali. Tudo o Senhor demonstrou para o seu povo. Mesmo assim, depois da poderosa libertação de Deus, ainda assim, o povo se manteve rebelde. Eles viram muito. 40 anos sendo cuidados por Deus. 40 anos. Não tinha loja de sapato no Egito. E nem muito menos, aliás, não tinha loja de sapato no deserto. Não tinha loja de roupa no deserto. Eles saíram do Egito e chegaram a Canaã sem ter que trocar de roupas. Tipo, nada se gastou até o dia que pisaram em Canaã.
Eles não plantaram nada, meus irmãos, mas todo dia havia o maná. Deus mandava codornas para que eles pudessem comer carne. E da rocha ele tirava água. Não faltou nada. Mesmo assim, o povo murmurou contra o Senhor. Eles não reconheciam o Senhor como Deus verdadeiro. Eu já até preguei sobre isso. Os irmãos entenderem que milagres e manifestações milagrosas não dão fé a ninguém de verdade. Porque esse povo viu muita coisa. Eles viram muita coisa. Alguém já viu o mar vermelho aqui abrir? Não. Eu nunca vi ninguém abrir no mar vermelho. Eu nunca tive que, por falta de dinheiro, não poder comprar um pão e acordar de manhã e ver maná caindo no quintal da minha casa. Nós não vimos muitas coisas. Aquele povo viu e mesmo assim não confiou em Deus. Esse era o fato. Por isso, depois de 40 anos, quando os rebeldes foram destruídos naquele deserto, porque Deus sim destruiu aqueles rebeldes, uma nova geração se levantou. Então percebam, o povo que saiu do Egito não foi o povo que entrou. Os pais saíram do Egito, mas quem entrou na terra foram os filhos. Os pais rebeldes morreram no deserto. Deus deu apenas Canaã aos filhos, a uma nova geração. Por isso que ele repete a lei no capítulo 5 de Deuteronômio. Ele deu a lei no Sinai, 40 anos atrás. E depois, ele repete a lei para uma nova geração que vai entrar na terra prometida. E Deus, mais uma vez, então, reúne o seu povo e ele começa a dar instruções. Ele deu uma lei, não é, os seus mandamentos a um povo que tinha saído do meio da idolatria. Mas está repetindo essa mesma lei a um povo que agora vai entrar no meio de nações que são também pagãs, que são também idólatras. Ou seja, ele repetiu, e o pressuposto que nós temos aqui é que eles seriam tentados. Deus repete a lei para o povo porque o Senhor está dizendo que eles seriam tentados. Que estando ali junto com outras nações, eles veriam a idolatria, a prática da promiscuidade das nações. Todas as nações pagãs, todo o paganismo clássico, digamos assim, e até o moderno, é envolto em imoralidade. Por isso que é tão tentador. Você nunca vai olhar para o passado e observar paganismo sem que esse paganismo esteja envolvido com práticas sexuais, porque isso é tentador para o ser humano. A maneira como as pessoas tinham, por exemplo, o paganismo tinha para corromper as pessoas, era justamente apresentando sua sexualidade, seu conceito de sexualidade livre, que era tentador para o homem. Então, eles foram tentados, e o Senhor estava realmente alertando eles de início: olha, vocês serão tentados quando chegarem lá. Por isso, vocês precisam, mais uma vez, ouvir a lei de Deus, e inclusive ouvir explicações sobre isso. Não é? Observamos, por exemplo, o texto que nós vemos de Deuteronômio capítulo 6. O que ecoa em Deuteronômio capítulo 6? Que é um texto que nós conhecemos muito bem. É a ênfase que o Senhor dá falando ao povo. O Senhor diz a um povo que vai entrar em Canaã: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É isso que ecoa em Deuteronômio. Lembrem disso, há um só Deus. Lembrem do que o Senhor já revelou aos seus pais. Lembrem, o Senhor é o único Deus, não é? E então o Senhor ordena que aquelas famílias israelitas se fortalecessem. Vocês vão para uma terra onde há muito paganismo, muita idolatria, e vocês precisam se fortalecer na casa de vocês. E então, o que é ordenado na lei, Moisés começa a falar para o povo: apliquem na casa de vocês. Ensinem aos seus filhos. E aí, verso 5, amarás, pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Não é para entrar pelo ouvido e sair pelo outro, não. Estarão no teu coração. E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, ou seja, naquilo que vocês fizerem, o nome do Senhor deve ser honrado. E também por frontal entre teus olhos, aquilo que vocês pensarem, o que estiver na mente de vocês, e as escreverás nos umbrais de tua casa. Quando chegamos, então, ao capítulo 7, vemos como Deus instruiu ao povo a desenvolverem uma cultura fiel. A solução que Deus deu ao povo naquele momento para combater a idolatria, não é, o paganismo que havia em Canaã, foi
desenvolvam nas casas de vocês, em toda a nação, uma cultura separada do mundo. Uma cultura santa, uma cultura fiel, baseada na palavra de Deus, para que vocês se livrem de todo o sincretismo religioso, não é? Ou seja, lemos mais uma vez, Deuteronômio 7, a partir do verso 1, diz bem assim: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, e ainda o verso 2, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente, ouçam a ordem do Senhor, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Olha a ênfase. Nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas aos teus filhos, não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim. Observem as ênfases que nós temos nesses versículos aqui. Não farás com elas aliança. Não é para fazer aliança com os pagãos, com a cultura pagã. É o que Deus está ordenando aqui. 2. Não te aparentarás com elas. O que significa? Vocês não vão promover casamentos mistos. Olha que coisa, irmãos. Vocês não vão promover casamentos mistos. Vocês não vão dar os teus filhos às filhas deles. E nem vão tomar as filhas deles para os teus filhos. Vocês não vão misturar esses povos. Não vão misturar essas religiões. É o que o Senhor ordena. A pergunta é então, por que o Senhor ordena um povo, não é, que seja separado do mundo? Um povo que seja santo ao Senhor? Ele vai dizer, justamente para quê? Verso 4. Pois fariam desviar teus filhos de mim. Fariam desviar teus filhos de mim. Meus irmãos, todo o foco e exigência de Deus, da sua lei, está justamente no reconhecimento de que o Senhor é o nosso Deus, nosso único Deus. A preparação de uma cultura familiar e pessoal bíblica santa era justamente para afastar o povo de negar a verdade de que Deus é o único. Esse é o ponto aqui. É a ênfase que o Senhor dá ao seu povo. E por quê, meus irmãos? Porque o povo, se eles fizessem aliança com as nações pagãs, eles rapidamente aceitariam a cultura. Se eles estivessem em comunhão com os povos pagãos, eles aceitariam a cultura pagã. Isso é tão notório que as pessoas ficam sem defesa. Se nós aceitarmos como normal o que o paganismo nos ensina, nós ficamos sem defesa. Porque juntamente com o paganismo, há princípios de verdade. Quando o diabo tentou Adão e Eva no começo da história da humanidade, o que ele disse, começando por Eva e também com Adão ali, não foi totalmente mentira. Ele usou a verdade, misturou com a mentira e causou confusão naquele casal. Sabe, existe um tipo de... Não é um veneno, não é exatamente veneno, não. É uma estratégia, alguma coisa que pessoas más usam para matar animais. Você já deve ter ouvido falar, né? Tanto gente ruim mata seus cachorros com veneno, jogando alguma coisa contaminada no seu quintal, como também alguns praticavam uma coisa muito terrível, muito horrível, irmãos, que era pegar carne moída, alguma coisa, misturar, fazer um tipo de almôndega com um pouco de vidro no meio. E o cachorro, né, ele quer comer a carne, ele não pensa, ele não vai raciocinar, ele não vai pensar, será que alguém quer o mal para mim? É um animal. Come desesperadamente, e então aquele vidro entra em seu corpo e ele corta por dentro. É mais ou menos assim. Essa mesma analogia funciona para nós aqui. Por isso Deus está dizendo para o seu povo, não se misturem com outros povos. Porque uma vez que vocês estiverem misturados, acostumados à cultura deles, vocês não terão defesa. Vocês se esquecerão de que eu sou o Senhor Deus de vocês. Se esquecerão de tudo que eu já fiz por vocês. De que eu já revelei a verdade. E rapidamente vocês se desviarão. E nós sabemos muito bem que isso que o Senhor advertiu o povo aconteceu. O povo, o mesmo povo que foi liberto da idolatria, voltou a cair em idolatria. Eles voltaram a adorar outros deuses. Então, nós não podemos brincar com a nossa natureza. Nós somos pecadores. A vida na aliança não é como aquela música
que muitos brasileiros conhecem, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Essa não é a realidade, meus irmãos. Nós somos responsáveis. Deus nos instrui por sua lei. Não temos que deixar as coisas simplesmente andar. Não, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não! Deus está nos ordenando, olhem para a minha palavra. Olhem para a minha lei. Nós somos advertidos por Deus dos grandes perigos que nos rodeiam. Não é? Se nós baixarmos a guarda, somos derrubados. Não há bom, somos todos derrubados. Isso é muito importante. É por isso que Deus, não é? Ele deve ser reconhecido em nossa vida como o único Senhor. E seus mandamentos nos orientam para isso. Deus nos manda guardar seus mandamentos, protegendo o nosso coração. E também para que nós venhamos estabelecer uma cultura boa, uma cultura que realmente glorifique a Deus, que nos ensine que Ele é o nosso único Senhor. Pois o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. O próprio Senhor ordena, não é, o povo a entrar nessa guerra de adoração. O mundo é assim. Estamos vivendo uma verdadeira guerra de adoração. Uma guerra de adoração. É a guerra entre o povo que adora o único Deus e as religiões pagãs. E o Senhor nos manda entrar nessa guerra e derrubar, sim, os altares e toda a idolatria, afastando então essa má cultura de nós. Isso é ordenado no verso 5, por exemplo, de Deuteronômio capítulo 7. Alguém poderia dizer bem assim: mas pastor, a idolatria naquele período era muito patente, eles viam, eram várias nações pagãs com costumes horríveis. Não é a mesma coisa no nosso contexto? Será? Será que realmente mudou alguma coisa? Meus irmãos, temos que abrir os olhos. Nós vivemos ainda num mundo que é pagão. Nós temos que abrir os olhos e entender o seguinte, que a vida, o mundo, os povos, eles não são povos que são dobrados ao Senhor, não. Aqueles que reconhecem que Deus é o Senhor, é a sua igreja. É o seu povo de fato. Fazem parte dele. Mas, no geral, o mundo ainda é pagão. O mundo ainda se dobra à idolatria. A vida, o modelo de vida hoje, a cultura, ela é pagã. Para Israel, foi a idolatria patente do velho paganismo. Mas o que a idolatria é, senão a expressão religiosa de pecadores? É somente isso. É somente isso, não é? Sendo assim, meus irmãos, temos ainda hoje os mesmos desafios. Os mesmos desafios, pois vivemos em um mundo idólatra e temos um coração fraco. João Calvino, o grande reformador, dizia que o nosso coração é uma grande fábrica de ídolos. Alguém poderia dizer que isso não é verdade? Que o nosso coração não é uma fábrica de ídolos? Pensemos sobre isso. O que diz nosso catecismo na pergunta 95? O que é idolatria? A resposta: idolatria é ter ou inventar algo em que colocar nossa confiança, não é? Nossa confiança ao lado do único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra. Isso é idolatria. Pois bem, isso era verdade na época do povo de Israel, prestes a entrar no Egito, a entrar em Canaã, aliás, e é verdade para nós hoje também. É a verdade para nós também hoje. Deus colocou um testemunho para o seu povo, a sua lei, justamente para que combatêssemos pela fé esta idolatria. É o que o Salmo 78, verso 14 nos diz, verso 7, aliás, nos diz: para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Aí vem um detalhe, que talvez muitos de nós que somos protestantes, evangélicos, reformados, não nos atentamos. Sabe o que nós nos atentamos muitas vezes? É que nós não precisamos de ídolos de pau e de pedra ou de ouro e de prata para sermos idólatras. Isso é fichinha. Isso é besteira. Alguns ficam espantados. Olha, qualquer religião que tenha ídolos, que tenha lá um boneco de gesso, aquilo é idolatria. De fato, mas não é somente aquilo que é idolatria. A idolatria está muito além disso aí. Nós só precisamos, para sermos idólatras, de nosso próprio coração, é só isso. Nosso coração é suficiente para praticarmos esse mal. Não bonecos de ouro ou de prata. Basta colocarmos qualquer outra coisa
acima de Deus ou ao lado de Deus em nossa própria vida. Basta deixarmos nosso coração dividido entre Deus e as coisas do mundo, a má cultura mundana. Basta não darmos prioridade às coisas de Deus para sermos idólatras. Basta isso. Isso é quebra do primeiro mandamento. Ou seja, se Deus é apenas um detalhe em minha vida, eu não passo de um idólatra. Se tenho coisas mais importantes que meu compromisso pessoal, devocional com Deus, eu não passo de um idólatra. Se o mundo conquista mais o nosso coração, se nós suspiramos muito mais pelas coisas do mundo do que por Deus e por sua palavra, se nós nos alegramos muito mais com o mundo e não somos gratos a Deus, isso nos diz que somos idólatras. Se não conseguimos nos apegar, meus irmãos, das tralhas mundanas culturais que tanto atrapalham nossa vida espiritual, isto é a prova, é a demonstração de que somos idólatras. O que é que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou? Que nós podemos servir a dois senhores? Não. Só podemos servir a um Senhor. Se nosso coração está dividido entre o Deus Todo-Poderoso e o meu próprio ego, e o mundo, e o pecado, significa dizer que eu estou sendo idólatra. Isso é triste. Eu até vou parar por aqui porque a lista é enorme. Nós podemos passar tempos falando sobre como nós quebramos o primeiro mandamento. Então precisamos estar conscientes de que Deus deve ter a primazia em nossa vida, em nosso coração. Devemos adorá-lo como o Senhor em tudo, não é? No que pensamos, no que queremos, no que fazemos, nos relacionamentos, nos empreendimentos, em tudo. E tomarmos cuidado para não fazer coisas, ou seja, ou colocar o nosso próprio ego acima do Senhor. Quem vive para si, não vive para Deus. Se seus desejos, suas carências são a coisa principal na sua vida, então isso é o seu ídolo, é o seu Deus e não o Senhor. É assim, irmãos, que devemos então nos esforçar para obedecer ao primeiro mandamento. Dizendo que Deus, e vivendo assim, louvando a Deus como o único Senhor de nossas vidas, único Senhor de nossas vidas. Mas não nos enganemos, nós não vamos conseguir fazer isso por nós mesmos. Não adianta fazer esforços, imaginar que, Senhor, eu estou me esforçando para obedecer os teus mandamentos, então o Senhor vai me salvar por conta disso. Não. Realmente é um esforço inútil. Imaginarmos que as nossas obras nos trarão salvação. Nós nem podemos agradar a Deus nesse sentido, meus irmãos. Não somos capazes. Mas devemos nos esforçar para sermos gratos a Deus, reconhecendo que Ele já nos libertou por meio de seu Filho. Assim nós andaremos, na vida cristã, dando toda a glória a Deus, como o único Senhor e Salvador do seu povo, Salvador de nossas vidas. E Ele mesmo deixou isso bastante claro ao povo de Israel, como também a nós. No verso 6 ele diz bem assim, de Deuteronômio capítulo 7, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a face da terra. Será que essas palavras valeram somente para Israel lá no passado? Não, meus irmãos. Essas palavras são direcionadas também a nós hoje, como igreja de Cristo. Lemos em Tito, capítulo 2, verso 14, o qual a si mesmo se deu por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial. Percebam, são as mesmas palavras que Paulo está dizendo à igreja cristã que foram ditas por Deus ao seu povo lá no passado. Zeloso de boas obras. Também em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Povo eleito de Deus. Verso 10, vós, gentios, não é? Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia.
Pois bem, meus irmãos, as mesmas palavras ditas a Israel são ditas a nós. Somos povo do Senhor, separados por Ele do mundo, não por sermos melhores do que as pessoas que estão lá fora, mas porque o Senhor é bom. Não tem a ver com a nossa bondade, porque não somos bons, mas porque Deus é bom. Deuteronômio ainda, capítulo 7, versos 7 e 8, diz bem assim: o Senhor não tomou para que todos possam entender que esse chamado e essa eleição de Deus não é porque nós somos melhores. Porque o que o Senhor diz a Israel é justamente isso. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Pois vós eres menos em número do que todos os povos. E ele vai explicar o porquê que o Senhor escolheu aquele povo. Mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão da mão de Faraó, rei do Egito. Ou seja, as razões que o Senhor apresenta para a escolha do povo é a sua aliança. Olha Deus dizendo para Israel bem assim: olha, eu não chamei vocês, eu não escolhi vocês porque vocês são bons. Vocês são menores, mais fracos. Eu não poderia escolher muitas outras nações que são muito mais poderosas do que vocês? Fazer daquelas nações, o meu povo santo? Mas eu jurei foi aos pais de vocês. Eu prometi foi a Abraão, a Isaac, a Jacó, e em nome do juramento que eu fiz é que eu estou chamando vocês, estou libertando vocês e os introduzindo na terra. Por isso, meus irmãos, devemos reconhecer que não ter outros deuses diante de Deus, primeiro, é o fato, porque Ele é o único Deus verdadeiro. Todo o resto não passa de invenção humana. Então, é o fato. E em segundo lugar, porque para nós é um privilégio imensurável. É um privilégio imensurável podemos nos reunir para reconhecer quem Ele é. Isso não é algo natural, irmãos. Naturalmente, o ser humano é inclinado para o mal. Se nós podemos reconhecer a glória de Deus e a sua misericórdia, é por causa de sua bondade que nos alcançou. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Como lemos na resposta à pergunta 94 de nosso catecismo, ouçam, que por amor à minha salvação, devo evitar e fugir de toda idolatria, feitiçaria, superstições, invocação a santos ou outras criaturas. E que devo reconhecer corretamente, percebe? Uma pessoa pode ser um idólatra usando a Bíblia. Sabe como? Quando o indivíduo ele não quer conhecer corretamente a Deus, ele não respeita que Deus nos deu um livro para lermos e entender sim os seus propósitos, e começam a tratar a Bíblia como se fosse quase como uma roleta russa. Deus falou comigo. Não é assim. Aqui tem histórias, meus irmãos. Tem histórias, tem mensagem de Deus para o seu povo, tem o tratar de Deus com o seu povo. Então precisamos ler a palavra de Deus e entender aquilo que o Senhor disse por meio dos autores sagrados. Essa é a mensagem do Senhor. Eu não posso tratar a Bíblia como um livro de sorte. Parece até para algumas pessoas parece aqueles biscoitos da sorte chinês, né? Tem aquele biscoitinho da sorte, não é? Que o pessoal vai num restaurante chinês de repente, aí pega lá, biscoitinho da sorte, né? Aí pega, quebra, pá. Diz bem assim, você vai ter um dia maravilhoso. Não é assim que Deus trata com o seu povo. O Senhor nos ensina de maneira inteligível. Eu posso compreender sua palavra. É por isso que o Senhor nos deu pastores, mestres. É por isso que o Senhor nos mandou estudar a palavra dele. Justamente para isso, para que nós pudéssemos ter acesso ao conhecimento correto do Senhor. Alguém pode ser idólatra usando a Bíblia e tratando a Bíblia como se fosse um livrinho mágico. A Bíblia não é um livro mágico, né? É a palavra de Deus. Então observe, conhecer corretamente ao único e verdadeiro Deus, confiar somente nele. Quando nós não confiamos somente em Deus, somos idólatras.
A pessoa que se diz cristã, mas vive em sincretismo, em união com outras religiões, isso está sendo idólatra. É muito comum nessa cultura brasileira, né? A pessoa é cristã e é espírita. É cristã e vai para o terreiro. É cristã e confia naquilo que as pessoas dizem de maneira geral. Que é isso? Nós não podemos servir a dois senhores. Ou é Deus, ou é o mundo. Não faz sentido isso. Não é? De não confiarmos somente em Deus. Não, eu devo confiar somente em Deus. Nem na força do meu braço eu devo confiar. O que sou eu para fazer alguma coisa por mim mesmo? Nada. É isso que o Senhor está ensinando aqui. Submeter-me a Ele em toda a humildade e paciência. Quantos há que se chamam de cristãos e que, primeiro, não são humildes, de jeito nenhum são humildes, e não são pacientes. Não suportam ouvir a palavra de Deus, não suportam, ficam agoniados. Eles querem ver alguma coisa diferente. Eles não querem ouvir de Deus simplesmente isso, obedeça meus mandamentos. Eu vou ouvir, vou para uma igreja, vou para um pregador que vai me falar para obedecer a palavra de Deus, obedecer mandamentos, princípios morais da palavra de Deus, quando tem um monte de outros que dizem bem assim, olha, se você der o trízimo aqui na minha igreja, né, se você participar da campanha da botija, se você der dinheiro, encher o bolso do pastor de moeda, você vai prosperar, você vai ter um iate daqui a 6 meses. Você vai começar com uma quitandinha, uma quitanda na sua comunidade, bem pequenininha, mas você vai ser fiel nos dízimos, nas ofertas, e quando for daqui a um ano, você vai transformar a sua pequena empresa, sua pequena quitanda, seu mercadinho, não é, em uma verdadeira multinacional. Misericórdia, já pensou? E as pessoas dizem isso e parece que isso é muito mais atrativo. Estão confiando em falsos profetas, em idólatras, submetendo também a idolatria. Só dele esperar todo o bem. Há pessoas que esperam o bem, meus irmãos, das superstições. Em nosso contexto brasileiro, há pessoas que esperam todo o bem, não de Deus somente, esperam do Estado. Quantas pessoas não adoram políticos? Quantas pessoas não veem políticos como salvadores? Quantas pessoas não esperam o bem do Estado? Isso é uma ilusão, meus irmãos. É uma tolice. Todo o bem que nós precisamos vem do Senhor. Que Estado havia no deserto para poder cuidar de Israel? E eles estavam submetidos a um Estado que era do Egito. E não tiveram nada de bom. Só humilhação, só escravidão. Não é isso que o Estado faz? Muitas vezes. O Estado que tem poder demais. Temos que esperar o nosso bem do Senhor somente. Não é? E que devo o amar, temer e o honrar com todo o meu coração. E observe bem, em resumo, para ficar claro, que ou nós temos ao Senhor Deus como nosso único Senhor, ou nosso coração está dividido. Ele fala bem assim, em resumo, é preferível repudiar a todas as criaturas a fazer qualquer coisa, mínima que seja, contra a sua vontade. Então o que importa para nós como cristãos é a vontade do Senhor. Nunca a nossa própria vontade, nunca a vontade do mundo. É mandamento dado a quem foi liberto pelo Senhor. Esse mandamento, ele só faz sentido para quem pertence ao Senhor. Para quem foi liberto por Ele, das amarras do inimigo, da escravidão do pecado e da vida de condenação. É para esses que essa palavra faz sentido. Por amor à nossa salvação e libertação, nós temos que realmente fugir de toda a idolatria e honrar somente Deus como nosso Senhor. Foi isso que o Senhor disse a Israel, que eles mantivessem a sua confissão, que fortalecessem suas famílias, que criassem uma cultura bíblica fiel, separada do mundo, e que moldassem uma cosmovisão realmente na aliança, como nós somos chamados para termos uma cosmovisão cristã, e que julgassem tudo aquilo que viesse de fora, para não acabarem, no fim, negando ao Senhor. Esse é o triste fim daqueles que querem viver com o coração dividido. Negarão a Deus no final. Vão negar a Deus no final sempre. Eu quero então concluir, meus irmãos. Assim, também nós devemos então receber tais princípios como benéficos para a nossa vida, essenciais para a vida cristã, para não deixarmos de ser gratos a Deus. Imagine o que é o homem que acorda todos os dias,
Ele acorda. E só o fato dele acordar já é o poder e a misericórdia de Deus. Mas ele acorda como se não houvesse Deus. Ele come, faz suas 3 refeições ou mais por dia, alguns menos talvez, mas chega ao final do dia, ele não para pensar que tudo que ele teve durante aquele dia, que o acordar, sair para trabalhar e voltar para a sua casa, para a sua família, é obra de Deus, é a bondade do Senhor, que se ele não quisesse assim, não aconteceria. Quantas pessoas não saem de casa e não voltam mais? Se nós estamos aqui, se podemos estar com nossas famílias, isto é a bondade do Senhor Deus. A nós, como seu povo, Deus nos chama para revelar essas verdades, para sermos gratos a Ele, para que venhamos fazer aquilo que Deus disse ao seu povo e que Jesus, não é, repetiu, ensinando a sua igreja. O Senhor nos ensina justamente isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Venhamos nos esforçar, meus irmãos, por gratidão, por reconhecer que, de fato, Ele é o nosso único Deus, o único Senhor. Amém? Não esquece não de cooperar com o canal se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.